O teatro popular de rua é um exemplo dessa arte que se realiza em um espaço aberto, com uma plateia que minutos antes da encenação ainda não era plateia, formada por pessoas que estavam naquele local ou transeuntes que, pela curiosidade, ali pararam para assistir ao espetáculo. Bem, todas essas propostas de arte, de linguagem artística, que usam o espaço urbano como um espaço, não é? Onde ele possa expor as suas mais variadas formas e expressões artísticas, é claro que o autor daquela obra sabe que conta, não é? Ele conta com o imprevisto, conta com a impossibilidade, conta com a participação ou não daquele. Ele conta também com a possibilidade de ser ignorado. Ele conta com a possibilidade de realmente aquele transeunte, aquela pessoa pare, seja tocado. Ele conta, é totalmente aberto. É como ele diz aqui, as pessoas podem até participar daquela produção, elas podem sair a hora que elas quiserem, outros, como diz aqui no texto, comem pipocas e vão embora. Na página 54, ele também apresenta, não é? Um grupo performático francês, que lá nas ruas da França, não é? Eles simplesmente se aproximam dos transeuntes, das pessoas que estão se locomovendo de um lugar ao outro. Eles acompanham essas pessoas, é óbvio, não é? Que de uma maneira extremamente respeitosa, mantendo a distância necessária, mas ele vai acompanhando aquela pessoa e à medida que ele vai acompanhando, ele vai recitando um poema. Imaginem só, você está andando e você tem que chegar num determinado local. E você já acordou pensando nisso, já elaborou um projeto, já desenvolveu, você tem que trabalhar. E de repente você indo pelo caminho, não é? Um caminho aí, pense num caminho todo concreto, asfalto, prédios, que emocionalmente não nos tocam, não é? Aquela coisa fria, cinza, espelhada, concreta, te prendendo ali naquele concreto. E de repente uma pessoa vem, se aproxima de você e de uma maneira suave vai recitando um poema apenas para você ouvir. O momento em que ele te acompanhar, ele vai recitando. O poema, ele somos nós. O poema é a vida, não é parte da nossa essência. É óbvio que de uma forma ou de outra vai nos tocar. Se não nos tocar porque nós o compreendemos, vai nos tocar por essa incompreensão. Se não nos tocar dessa forma, vai nos tocar pelo nosso lado emocional. Pode acontecer desse poema recitado, pois é, estabelecer uma ponte entre você e a tua história e o teu passado e a tua vida. Pode te fazer chorar, pode te encher de uma emoção assim, de uma felicidade extrema, te levar a uma gargalhada. Imagina esse momento para o qual você não se preparou, não se planejou, não se organizou, acontece na tua vida. Isso é um refrigério. Isso é aquela brisa leve que vem no final do dia, depois que passa um furacão, aí aquela brisa suave vem e deixa tudo tranquilo. Essa é a proposta desse grupo francês. Aqui na página 59, eu não vou ler o parágrafo todo, eu vou ficar com as 4 últimas linhas do parágrafo, que diz o seguinte: eles utilizam cano de fibra de vidro, carbono ou papelão, de aproximadamente 1,80 m de comprimento para soprar as poesias nos ouvidos do público, que experimentam novos modos de apreciar a arte da palavra. Dessa prática nasceu o nome do grupo, Os Sopradores, que vem desenvolvendo esse tipo de linguagem pública desde 2001. E aí vocês podem observar aí a imagem. Veja como é algo inusitado. Veja como é algo para o qual você não estava preparado. Uma pessoa recitando, não é? Tudo nessa produção artística
Tudo que foi pensado e projetado por esse grupo performático francês, ele já tem a função de atrair. Não pode ser de qualquer forma. Essa pessoa, ela precisa dizer, não, eu não estou perdendo tempo, aqui eu estou ganhando. Nossa, que coisa diferente. Que impacto que eu recebo, de tal forma que eu fico paralisado. E aí eles aproveitam e recitam. Gente, é uma proposta linda, é uma proposta belíssima. E como nós podemos ver aqui, realmente o público acaba por interagir com essa obra. Uma característica das obras de intervenção urbana, desse teatro de rua, não é? Essa ousadia, você apostar, é um tiro no escuro que o artista dá, porque ele não sabe se ele vai ter a resposta do público, ele nem sabe mesmo se ele vai ter público. Ele nem sabe se as pessoas vão querer bater essa bola com ele. Ele nem sabe se vai ter esse feedback, essa resposta. Então é um tiro no escuro, é ousadia total. Mas é uma experiência linda e eficaz que surte um efeito que inebria assim, a alma da gente, que nos envolve, assim, que desarma a pessoa, entendeu? Você tá ali, você se deixa levar, você se emociona, você se enche, fica pleno de bons sentimentos. Página 60, nós temos aqui duas imagens belíssimas por sinal. Belíssimas. Olha só, a primeira e a segunda imagens. Imagens do espetáculo Caminhos, uma intervenção urbana da companhia enviesada nas ruas do Rio de Janeiro. E eu te pergunto, não é? Você que só olhou essas imagens agora, não é? Para. 5 segundinhos. Observe essas duas imagens. Pronto? O que essas imagens dizem para vocês? O que vocês sentiram ao olhar para essas imagens? Lembrem-se que essas imagens aqui são imagens nas ruas do Rio de Janeiro. Então é óbvio que aqui vai tratar da realidade do Rio de Janeiro, não é? É óbvio que, infelizmente, quando se fala da cidade maravilhosa, você logo se remete a um estado de violência, não é? Como aquela música que diz Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos, não é? É uma cidade caótica do ponto de vista organizacional lá deles, não é? Uma estrutura, tem muitas pessoas com poder aquisitivo mínimos, condições de vida extremamente desfavoráveis, pessoas que não têm oportunidade, lembrando que isso não é justificativa para atos infratores, não é justificativa para atos violentos, mas infelizmente contribui, não é? O acesso a uma educação com uma qualidade questionável, e quando eu digo aqui qualidade questionável, não por conta dos profissionais de educação, mas sim por conta da estrutura e do que é oferecido para que eles possam trabalhar, às vezes numa condição terrível de trabalho, então isso já também interfere. Então ali é claro que é uma sociedade que ela é resultado de tudo isso, né? Desse poder, dessa força econômica, desse poder social, dessa briga de classes, não é? Desse pouco acesso ao conhecimento, então é óbvio que isso faz parte da realidade, não só deles, como do Brasil inteiro. Não é uma realidade restrita à cidade do Rio de Janeiro, é uma realidade comum a todos os estados e a todas as regiões do Brasil. Mas aqui especificamente estamos falando, não é? Trabalhando aqui esse grupo, não é? Os enviesados. No Brasil, há vários grupos de teatro que também pesquisam a linguagem de intervenção urbana nas artes cênicas. Imagine uma cidade pequena no interior, um grupo de atores faz sua arte acontecer em pleno espaço da rua. Aqui é um teatro com essa proposta, né? Esse teatro popular,
ele precisa, não é que é uma característica fundamental, mas como é popular e eles irão apresentar-se em um espaço urbano, eles contam com a possibilidade de que a plateia atue nesse processo, dependendo do envolvimento dessa plateia, do grau de envolvimento a qual ela se permita. Então, eles já vão contando com essa possibilidade. A improvisação é muito própria, é comum. É claro que eles já vão com a encenação pronta, mas eles também estão preparados para serem ignorados, preparados para serem questionados, preparados para serem, questionados, preparados para que alguém queira participar, entendeu? É aquela coisa que eu falei para vocês, o teatro popular é um tiro no escuro, onde a resposta pode vir negativa, positiva, pode não vir, pode não existir. Eles podem passar o dia inteiro ali, ninguém parar, ninguém se aproximar, mas até o fato do público estar ignorando, ele já faz parte daquela encenação. Porque ele passou, ele olhou e de alguma forma ele não quis olhar. Então, o fato de não querer, o fato de não querer participar já faz dele um participante. Porque eu só quero participar de algo que eu percebi que eu não me identifico. Então, até dessa maneira, né? Você participa de uma forma direta ou indireta. Mas essa troca na rua, ela é importante por isso. Por dois motivos. Primeiro, porque todas essas apresentações desse teatro popular, eles passam pela realidade local, para que as pessoas que estejam naquele momento consigam se identificar, se reconhecer, aí participa. É a mesma coisa que acontece aqui na nossa Praça da Bandeira, aqueles repentistas, né? Aqueles cantores de repente, que começam a fazer, eles sempre falam de coisas que é próprio daqueles que ali estão, traição, sogra, falta de dinheiro, falta de emprego, não é? Eles trabalham sempre com essas temáticas porque está muito próximo da realidade dos transeuntes, não é? Violência. Essa ação artística, página 61, essa ação artística que recebeu o nome de Caminhos, uma intervenção urbana, aconteceu na cidade de Pardinho, localizada a 200 quilômetros do centro de São Paulo, como parte das atividades culturais do projeto Arte Coletiva, realizada pelo Grupo de Teatro Companhia Enviesada, criado em 2013 na Universidade do Rio de Janeiro. A intervenção urbana Caminho segue proposta da companhia, que é a de desenvolver uma prática teatral de inclusão social. Lembre-se, a proposta de Boal, ela se fragmentou, ou seja, ele abriu com essa proposta do teatro do oprimido, ele abriu vários caminhos, ele abriu várias possibilidades, entendeu? Olha, tudo bem, eu não quero seguir a linha do Boal, mas eu posso construir minha própria linha, eu posso projetar a minha própria apresentação teatral, de modo que, como eles estão dizendo aqui, seja uma prática social de inclusão social, no qual aquela pessoa que ali está, ela se sinta incluída, ela queira, né, estar ali incluída, porque ela se reconhece, porque faz parte da vida dela, da realidade delas. Ok, meus amores? Vamos fechar aqui com a frase de Boal, abrimos com a frase de Boal, não é? Vamos fechar com outra frase? Lá na página 63, fica como leitura: ser cidadão não é viver em sociedade, é transformá-la. Aqui nessa frase, na minha opinião pessoal, traduz-se toda a essência de Boal. Foi o que ele levou para o teatro. O teatro por si só não transforma, mas eu posso ser o agente transformador ali dentro. O teatro, como ele diz lá no início, não é, da frase que eu trouxe para nós hoje.
que ele nos diz, pode ser que o teatro não seja revolucionário em si mesmo, mas não tenham dúvidas, é um ensaio da revolução. A estrutura física em si, o teatro em si, pode não acontecer de não ser revolucionário, mas ele pode sim ser um ensaio de uma bela revolução. É o que ele diz aqui, ser cidadão não é viver em sociedade, é transformá-la. É o convite que ele faz para nós, meus amores. É o convite que ele nos faz. Aceitem o convite, vamos sair desse lugar de passividade e vamos para um lugar de agente ativo, transformador de processos, transformador social. Vamos lá, meus amados? Bem, lancei a proposta, coloquei a pulga atrás da orelha, agora resolvam-se com ela, tá bom? Até a nossa próxima aula. Fui, meus amados!